Fala, aprendiz, bora dar continuidade no curso. Aula 20, já iniciei aqui a pasta da aula 20, beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nessa aula nós vamos fazer o modalzinho do envio da foto de perfil, que é esse aqui, ó, tá? Aí consegui enviar também, fazer tudo no back-end para receber a foto e trocar a foto de perfil. Beleza? Então aqui o nosso nada faz, apenas clique para mudar a foto, né? Quando deixa em cima. Mas ele nada faz ainda. Então, bora pro código. Primeiro, vamos criar o modal, né? O modal, normalmente, nós criaríamos ele aqui na página home, né? Alguma coisa aqui, mas não vamos fazer aqui. Nós vamos fazer tudo com JavaScript. Aparecer esse modalzinho todo com JavaScript e CSS, tá? Nada de código no HTML. Beleza? Então vamos lá para o JavaScript. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Acionar o sininho de notificações para ficar por dentro do curso completo, assim que saem novos vídeos. Eu sempre estou tentando postar vídeo toda semana, 2 vezes por semana. E também curtir o vídeo se te ajudou em alguma coisa. Não esquece de deixar o like aí, porque me ajuda bastante. E comenta aí também se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão. Vou fechar aqui o back-end. Bora para a aula agora. Vamos baixar lá no final do nosso JavaScript. Nós temos aqui, quando clica no botão configurações, né, para trocar o menuzinho, como nós fizemos nas aulas passadas. Caso não tenha visto, vou deixar aqui em algum lugar, aqui na descrição, em algum lugar tem aí o link da playlist completa desse curso. Nós começamos lá na instalação do Python, Flask e todas as outras dependências e bibliotecas necessárias para desenvolver essa rede social, beleza? E aconselho a acompanhar todos os vídeos para não ficar perdido aí no curso, tá beleza? Então aqui eu vou fazer isso aqui, ó, para escrever, identificar e meio que documentar, entre aspas, o nosso código. Aqui vai ser a área do modal. A área do modal para envio da foto de perfil. Beleza? Então nós temos aqui o nosso modalzinho, nossa área de modal, né? E vamos começar. Primeiro, nós precisamos pegar o elemento lá em cima, aqui, o elemento dessa foto aqui. Ou seja, quando ele clicar em qualquer lugar aqui na foto, ele identificar esse clique, né? Então a gente vai lá no nosso home e vamos procurar aonde que está essa foto. A foto está aqui, ó. Tá? Então, clique para mudar a foto. Tem um ID aqui dessa foto, dessa imagem. Nós queremos a imagem, né? Clicar dentro da imagem. Então nós vamos pegar esse ID aqui, foto perfil. Vou copiar, Ctrl C e vou começar o código. Lembra que eu tinha explicado para vocês como pegar elementos, né? Então agora aqui eu vou pegar o elemento. Nós podemos criar uma função para pegar esse elemento, mas eu não vejo necessidade, como nós vamos pegar ele uma única vez. Eu não tenho necessidade de colocar ele dentro de uma variável e ficar pegando, usando ele, né? Seria isso para reutilizar o código. Mas como nós vamos usar uma vez só, eu vou fazer aqui um getElementById mesmo. Então, document.getElementById, porque nós vamos pegar o elemento pelo ID dele, que é o nosso elemento foto perfil. Beleza? O que nós vamos fazer? Aqui eu já estou pegando o elemento, ou seja, pegando a minha imagem. Eu posso dar um console log aqui, que ele vai responder, né? Mas eu quero adicionar o evento, né? Então é um add event listener, tá? Então adicionar um evento aí ao meu elemento. Então o evento vai ser de clique. Então assim que o usuário clicar, ele vai acionar esse evento. Então o que ele vai acontecer? Quando ele clicar, ele vai chamar uma função. Tá? Essa função não tem parâmetro. Então, aí dentro dessa função é o que vai acontecer todo o nosso código, beleza? Então, assim que o usuário clicar,
ele vai chamar essa função. Então, o AdventListener, ele vai vai acionar ele através do clique. Quando ele clicar, ele vai chamar essa função e tudo que está dentro dessa função vai ser executado. Beleza? Deu para entender, né? Eu tinha explicado em outras aulas já isso. Eu preciso verificar se o usuário já tem uma foto. Então, ou seja, aqui, por exemplo, ele já tem uma foto enviada, né? Ele não está com a foto padrão, que é a foto padrão nossa. Aqui em imagens, ó, user.png, tá? Então, o meu usuário, ele não tem uma foto padrão aqui. Ele tem a foto padrão aqui, mas aqui não. Então, aqui ele já tem uma foto. Quando eu clico, ele vai identificar que eu quero mudar essa foto. Então, se eu clicar em OK, ele vai aparecer o modal para enviar a nova foto. Mas, caso eu clique em cancelar, ele nada faz. Nós precisamos fazer essa verificação, tá? Então, nós precisamos aí de uma condição para verificar se a foto já foi enviada, se já tem uma foto, ou ele está ainda com a foto antiga, né? A foto padrão. Ou seja, se ele tiver com a foto padrão, não vai identificar. Bora lá. Então aqui eu vou colocar uma condição, if. Essa condição é this.src, que é o elemento imagem. Então eu vou pegar this, quer dizer que é desse elemento mesmo que eu estou tratando, tá? Esse this significa que eu estou tratando do próprio elemento. Qual é o elemento? É o meu foto perfil. É o elemento que eu estou tratando aqui na raiz aqui do meu código, desse código aqui, tá? Então, que elemento eu estou tratando? Eu estou tratando uma imagem, um MG, com ID foto perfil. Então, esse this significa isso. Para eu não precisar copiar todo esse código aqui, eu digo que é esse código aqui, só com esse this aqui, beleza? Então, se o src, né, o source, o src, que é isso aqui, ó, tá? Então, src é isso aqui. O src conter, como é que eu verifico o que tem no meu src? Aqui, por exemplo, tem uma variável, né, que é a imagem de perfil, que ela vai vir aí como com um arquivo, né, da minha imagem. Se a gente der um F12 aqui, a gente vai ver que é um arquivo da imagem aqui. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Então, se eu verificar aqui o meu aside, ó, imagem, ó, static imagens user.png. Se eu verificar essa daqui, aqui está static imagens foto perfil Igor 1, entendeu? Então, esse é o porém. Isso aqui é diferente. Ó. Essa imagem é uma imagem enviada, já uma imagem do usuário. E o outro não, o outro é uma imagem padrão. Está em imagens user.png. Beleza? Deu para entender até aqui. Então, eu tenho dois caminhos diferentes. Aqui fica o caminho da minha imagem com o nome junto. Eu preciso verificar o nome dessa imagem. Tá? Existe uma função no JavaScript que faz essa verificação para a gente. É nisso que eu quero chegar. Que é o include. Includes. Tá? Essa função verifica se tem incluído, digamos assim, se tem incluído isso que eu vou procurar. Então, eu vou abrir aspas aqui e vou colocar o nome user.png. Tá? O nome da minha imagem. User. Eu coloquei um mais. User.png. Que é o nome da minha imagem. User.png. Então, caso já tenha essa imagem user.png dentro do meu src, ele vai cair dentro desse if aqui. Então, se isso aqui retornar positivo, né? Se retornar true, então isso aqui vai ser se for uma condição true, ele vai cair dentro desse if. Então, aqui, o usuário ainda não tem uma imagem, né? Ele não tem uma imagem definida, ele não enviou imagem. O usuário ainda não enviou uma imagem e está usando a padrão. Beleza? Então aqui, se o usuário ainda estiver usando a imagem padrão, né? Se ele estiver usando a imagem padrão, ele vai cair dentro desse if e nada vai acontecer, tá?
Se ele cair dentro desse if, ele simplesmente não vai cair no else e ele vai dar o return, vai continuar o código, ou seja, ele vai continuar a linha de código. A linha de código, lembra que ela é feita, o código ele é executado em linhas, né? Então aqui é o if, se ele cair dentro desse if, ele simplesmente, aqui dentro ele não precisa fazer nada, ele só vai continuar. Caso ele caia nesse else, nós vamos fazer aqui outra condição, né? Eu vou fazer já o if else. Aqui dentro vai ter outro if else. Então, dentro do else vai ter outro if else, tá? Outra condição, que vai ser a condição que ele vai perguntar, né? Se eu quero ou não que troque a imagem de perfil. Igual aqui, ó. Ele faz uma pergunta lá, que é um alert ou um confirm. Então, eu vou usar aqui o confirm. Esse aqui, ó, tá? É uma função também, que ele vai me retornar aí uma mensagem com uma confirmação. O alert não dá essa confirmação de ok ou não, tá? Ele não dá essa confirmação. O alert, ele só alerta e dá só o ok. Então, é diferente o alert do confirm, tá? O confirm dá a opção de cancelar, de dar o ok ou cancelar. E dependendo do que o usuário clicar, ele vai ter uma resposta diferente. Se eu clicar em cancelar, ele não faz nada. Se eu clicar em ok, ele vai abrir meu modal, beleza? Então, aqui eu vou colocar uma mensagem. Copiar do meu outro código. Você tem certeza que deseja mudar sua foto, tá? Então vai dar um confirm aqui. Então se eu clicar aqui, ele não vai aparecer o confirm, porque eu tenho essa imagem. Se eu apagar isso aqui, ó, e atualizar aqui, ele vai aparecer, tá vendo? Porque ele não identificou que existe o use.png, porque não é use, né? É user. Então, se eu coloquei o nome errado de propósito aqui, tá vendo aqui? Para poder verificar se está caindo dentro desse confirm aqui. Então, se eu cancelar, ele nada faz. Se eu der ok, nada faz, porque eu ainda não terminei o código, né? Então, eu tenho que fazer um else aqui para continuar o código. Beleza? Então, vou colocar aqui o user. Caso eu confirme, né? Se o usuário confirmar, ele continua o código. Se ele negar, ele cai dentro do else. Então, se o usuário confirmar, se ele clicar em OK, ele continua o código. O usuário confirmou a troca da foto. Continue o código. Beleza? Então, o usuário confirmou a troca da foto, continua o código. Aqui, se o usuário negar, o usuário negou, né? O usuário negou a troca, pare o código. Como eu faço para parar o código? Eu simplesmente coloco um return aqui. Beleza? Então, eu simplesmente vou colocar um return e pronto. Isso vai fazer com que ele simplesmente pare o código. Então, eu vou aqui atualizar. Ele não vai dar, porque eu arrumei lá o nome. Então, eu vou atualizar. Ó. Então, se eu cancelar, nada acontece. Se eu confirmar, por enquanto, nada acontece também. O que está acontecendo aqui? Se eu clico se ele cai dentro desse if, ele nada faz, então ele não entra dentro desse else, né? Se ele entrou dentro do if, ele vai para cá e sai aqui do if aqui. Então aqui ele vai dar um console log. Troca da foto, tá? Então, vou atualizar. Se eu clicar aqui, se eu clicar em OK, ele vai me dar o console log troca da foto. Se a gente vê aqui no console, ó, troca da foto chegou. Deu um erro aqui. Mas depois a gente vê isso. Então, se eu clicar na troca da foto, clicar em OK, ele vai dar a troca da foto. Troca da foto, tá? Se eu clicar em cancelar, ele não vai acontecer nada, tá? Beleza? Então, era isso que eu queria. Então, é isso que está acontecendo aqui. Se o usuário não está com a foto padrão, ou seja, não é essa foto padrão aqui dele. Aqui. Se o usuário não é a foto padrão, ele simplesmente dá o troca da foto. Ele vai simplesmente colocar o console log lá
para rodar. Em vez do console log aqui, eu posso colocar um alert. Né? Fica melhor ali. E dá para ver assim, sem eu precisar da F12. Troca da foto, tá? Foto vai abrir o modal da troca da foto. Caso o usuário já tenha uma foto enviada, ele vai perguntar. Vou ter que atualizar. Ali, você tem certeza que deseja mudar sua foto? Se eu clicar em OK, ele vai abrir o meu modal para troca da foto. Caso eu clique em cancelar, ele não vai acontecer nada. Então, cliquei aqui, ele vai me dar a troca da foto, tá? Entendeu? Deu para entender até aqui? Copiou o caminho da imagem. Então, é isso. Se caso o usuário tem uma foto já enviada, né, não seja padrão, ele vai cair dentro desse else e vai pedir para confirmar. Tem certeza que tem que trocar a foto. Se ele confirmar, o código continua, ele vem para cá. Se ele negar, o código retorna e nada é feito, tá? Então, dá um return aqui, nada é feito. Não acontece esse modal que nós vamos criar aqui. Caso o usuário tenha a foto padrão, ou seja, ele não tem enviado nenhuma foto ainda, que é esse caso aqui, ele vai direto para troca da foto. Deixa eu atualizar aqui. Ele vai direto para o modal aqui de baixo, já para enviar uma foto de perfil. E não faz essas perguntas, se ele quer trocar ou não a foto, beleza? Você pode personalizar esse alert, né, esse confirme aqui, mas eu deixei assim. Então vocês depois dêem uma pesquisada e vejam o que pode ser feito. Então agora nós vamos criar o modal, né? Esse modal aqui, ó, que escurece toda a minha tela. Escurece toda a minha tela, né? E deixa só o modalzinho ali onde eu escolho nos meus arquivos o arquivo que eu quero enviar, beleza? Então bora lá. Vamos criar o modal. Então eu vou criar uma variável aqui, modal, que vai receber uma div. Então document.create element, tá? Então eu vou criar um elemento, document.create element. Que elemento que eu vou criar? Eu vou criar uma div. Perfeito? Então temos aqui uma div sendo criada e colocada dentro dessa variável. Agora nós vamos colocar coisas dentro dessa div, né? Primeiro, vamos dar uma classe para ela. Então vamos criar, nós criamos a div, agora vamos criar uma classe para ela, modal.class classList.add. Então vamos adicionar uma classe, vou dar o nome dessa classe de modal. Agora nós vamos criar um inner HTML, ou seja, um código HTML dentro desse modal, que vai ser outra div, tá? Outro modal ali. Então nós vamos ter uma div dentro da outra div, seria mais ou menos assim. Então a outra div, nós vamos criar aqui um modal, .inner HTML, esse daqui, ó, com HTML em maiúsculo. Aí eu vou receber esse ponto aqui, você vai segurar o Shift e fazer esse ponto, tá? Faz ele 2 vezes, porque é o acento agudo, tá? Não é o acento comum, é ali no acento, onde coloca o acento. O comum seria esse, você vai colocar invertido, tá? Para crase, né? Para colocar no A da crase, tá? Não é o crase, né? Acento agudo é pro lado de cá, pro lado de cá. Eu não sei, tá invertido o vídeo aí. Vai ficar estranho. Esse aqui é a crase. Nós vamos usar o acento virado para a ponta dele para a sua esquerda. Subir aqui, tá? Então, é esse aqui. Para você conseguir fazer isso no JavaScript, tá? Então, você vai aumentar bastante linha e vai conseguir escrever seu código. Aqui nós vamos escrever o código. Não esquecer de abrir e fechar as tags, tá? Então, abrir a tag div. Eu vou fazer o que? Eu vou fechar a tag div aqui. Então, abre, barra, div, fecha. Beleza? Então, abri e fechei a tag div. Agora eu vou dar uma classe para essa tag. Tem que ser igual lá no HTML. Se você não consegue escrever assim,
Você pode ir no HTML, escrever o código, depois vir aqui e colar, tá? Também pode ser assim. Então aqui eu vou dar uma classe para ele, modal content. É o conteúdo do meu modal. Acho que só uma classe tá bom. Aqui eu vou colocar um spam. Uma tag spam, então não posso esquecer de abrir a tag. E fechar a tag também. Então aqui eu já vou fechar a tag. E aqui dentro eu escrevo o que eu quero. Eu vou dar aqui uma classe também para esse spam. Chamar ela de close. Aqui vai estar onde vai ter o botãozinho de fechar o nosso modal, tá? Esse xizinho aqui. Aqui eu vou colocar só exclamação, um E comercial times ponto e vírgula. Agora eu vou criar aqui o formulário, né? O nosso formulário que vai enviar os dados, ou seja, um formulário com input, né, dentro. Então aqui abre outra tag, form. Vou ter que dar o action dele, né, e todas as outras coisas, mas por enquanto é isso aqui. Vamos fechar aqui o formulário, né? Aqui vamos colocar o action, que é a ação que esse formulário vai ter. Enviar foto. É a rota que nós vamos criar lá no back-end. Enviar foto perfil. Aí não pode esquecer do enctype. Para enviar fotos, eu já tinha ensinado isso para vocês. Tanto foto quanto vídeo precisa ter o enctype, que tem que ser o multipart form data. Então barra multipart form data. Formulários, dados de formulário, múltiplos tipos de dados esse formulário envia. E o método, né? Method post. Acho que é só isso. E aqui dentro o nosso input. Abre aqui, input. Input não tem fechamento de tag, tá? É tudo dentro. Então, type, que vai ser file. Tipos de arquivo, né? O name dele vai ser foto. É o jeito que nós vamos identificar ele lá no back-end. O ID nem precisa, mas acho que vai precisar. Opa. Foto também. Vai precisar ir para mexer no CSS, né? Isso. Aí aqui não esquece de fechar. E aqui nós vamos colocar o input type submit. Opa, se errar vai dar ruim. Para submeter, né? Que vai ser o nosso botão. O valor é o que está escrito no botão. E fecha. Acho que é isso. Se a gente atualizar aqui, esse modal vai ser... Ah, não, eu tenho que adicionar ele agora depois
daqui do nosso assento, né, da nossa crase. Eu vou colocar um documento. .body, eu vou adicionar no corpo do meu site. .append, shield. Eu vou colocar um novo filho aqui. Vamos chamar o meu modal. Então, com isso, eu adiciono o modal ao corpo do meu site. Ele vai ficar todo bagunçado, né? Porque ele não tem configuração de CSS ainda. Mas ele já apareceu em algum lugar. Aonde eu não sei, mas ele está até bagunçando tudo. Beleza? Vamos tentar arrumar ele, né? Acho que eu não esqueci de fechar nenhuma tag. Se esqueci, ele vai dar problema. Vamos criar aqui um var botão. Botão fechar. Que vai ser igual ao meu modal. .carry selector. Close. É classe, né? Close. Lembra da classe que nós criamos aqui, ó? Close. Então nós criamos aqui um botão fechar. Vamos pegar esse botão fechar. .adventListener. Clique. Vai chamar uma função. Quando ele for clicado, ele vai chamar uma função sem nome, sem parâmetro. E essa função vai remover o meu modal. Então, modal.remove. Então, o botão fechar simplesmente remove o meu modal. Tá? Ele já está funcionando. Não está funcionando ainda porque eu preciso arrumar o CSS. Vamos lá para o CSS e começar a mexer aqui no modal. Primeiro vamos pegar o nosso modal, nossa classe modal. Vamos dar um display block nele. E uma posição fixa. Um z-index 10, tem que ser prioridade. Quanto maior o z-index, maior a prioridade, né? Mais ele vai ficar em cima dos outros elementos. Left 0 e top 0. Uma largura de 100%, ou seja, ele tem que pegar a tela inteira do meu site, e uma altura também de 100%. Ele tem que pegar tudo do meu site. Um overflow alto. Um background color. Eu vou usar o RGBA. Para poder... Vou colocar a cor preta, mas eu vou usar o RGBA para poder colocar uma transparência. Então aqui ele já está a cor preta, né? 000. Aí agora eu vou colocar uma transparência de 0.8. Se eu der uma atualizada aqui, ele já vai escurecer minha tela, tá vendo? O modal ficou lá em cima. E o botão fechar já está funcionando. Tá quase bom. Agora eu tenho que tratar o conteúdo desse modal, né? O modal content. Vamos lá. Então é classe, né? Classe modal content. É o conteúdo do modal. Então eu vou pegar o background color. Eu vou colocar var, né? Para colocar a cor do tema. Colocar uma margem de 10%. Para ele se afastar dos cantos. Em cima e embaixo. E nas laterais alto. Para ele ficar no meio
um padding de 20 pixels, uma borda solid, um pixel solid e com uma cor 888, cinza, uma largura de 80% da tela e uma máxima largura de 600 pixels. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Ó, já tá aparecendo. Já tá aparecendo alguma coisa. Preciso arrumar esse close aqui, né? Fazer esse xizinho aqui melhor. O input tem alguma coisa errada. Ele não está aparecendo, só está aparecendo o botão enviar. Vamos lá dar uma olhada. Então o input está em file. Tem alguma coisa errada nesse input aqui. Só está aparecendo o submit. Vou copiar essa div aqui. Vou vir aqui no meu HTML e vou colar em qualquer lugar aqui. Olha, ele está falando aqui que está errado. Por que ele está reclamando que está errado? Ué. Vou colocar aqui então input do tipo file. Ah, aqui ó, no post ele tá. Ah, agora entendi. Faltou fechar a tag aqui no post. Agora ele funcionou, tá vendo? Então eu vou tirar isso daqui. Eu vou lá no meu JavaScript. Então eu sei que aqui no post, ó, faltou fechar a tag. Agora sim. Ah, agora tá funcionando. Tava errado, agora tá funcionando. Viu como é bom testar? Agora vamos fazer aqui o nosso... Melhorar esse xizinho que tá ruim de clicar nele ali. Então é classe close. Vamos dar uma cor para ele, né? White. Uma cor cinza, a mesma cinza que eu coloquei ali no botão. Então hashtag 888. Float rigged. Flutuando à direita. Font size, aumentar o tamanho dele para 28 pixels. E deixar ele em negrito. Quando passar o mouse em cima, ou seja, close, close 2 pontos hover, quando eu passar o mouse por cima dele. Aqui também tem um close ponto focus, close 2 pontos focus, vou dar foco nele.
Eu vou dar a cor color black. Text decoration none. E o cursor pointer. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai ter um cursor pointer. Então ficou lá o xizinho, aparece o pointer e fecha o meu modal. Ficou até melhor que esse aqui. Pode ser um cancelar também, ao invés do X, né? Pode colocar ali um cancelar. Vamos ver se cancelar fica melhor. Cancelar. Acho que tá melhor, né? Então tá aqui o nosso envio do modal. Agora nós precisamos enviar, né? Enviar o arquivo aqui. Para o back-end, beleza? Então, bora lá para o Python agora. Agora tem que criar outra rota aqui. Já temos quase 40 minutos de aula. Acho que eu vou deixar para a próxima aula. Mas essa próxima aula eu solto ainda hoje. Amanhã. Já tem 40 minutos de aula, eu tenho reunião. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar um like no vídeo. Na próxima aula a gente faz o back-end desse envio de foto aqui, beleza?